Olá, bem-vindo à aula de Geometria Plana e na nossa aula de hoje abordaremos os temas diagonais e ângulos de um polígono. Os polígonos são classificados, ou seja, recebem os nomes específicos de acordo com o número de lados que eles possuem. Um polígono de 3 lados é denominado triângulo ou trilátero. De 4 lados, quadrângulo ou quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. E assim por diante. Um polígono de 20 lados, por exemplo, é um icoságono, porque ele tem 20 lados. A definição de diagonal de um polígono ou de diagonais de um polígono é um segmento de reta cujas extremidades não são vértices consecutivos de um polígono. O que isso quer dizer? Vou habilitar aqui a canetinha vermelha. E, por exemplo, o AB não é uma diagonal desse polígono. Por quê? Porque o vértice A e o vértice B são vértices consecutivos. Então, as diagonais de um polígono, elas não são geradas a partir dos vértices consecutivos. Então, nesse polígono de 4 lados, eu tenho apenas 2 diagonais. Então, B e C também é um vértice consecutivo, por isso não é considerado uma diagonal. Em um polígono de N lados, ou num polígono de lados de número de lados maiores do que 4, o que acontece? Eu vou desenhar aqui um pentágono, por exemplo. Um pentágono. A partir do vértice, vamos colocar aqui o número de vértices. A, B, C, D, E. A partir do vértice A, eu consigo traçar quantas diagonais? Apenas 2. Eu não posso traçar a diagonal AB nem a E, porque são vértices consecutivos. Então, veja bem que num polígono de 5 lados, temos 2 diagonais. Então, para um polígono de N lados quaisquer, o número de diagonais dele vai ser sempre o número de lados menos 3. Por exemplo, aqui temos o pentágono que tem 5 lados. Então, 5 menos 3 igual a 2. 2 diagonais a partir de um vértice só. Tá? Então, a gente pode deduzir que nós temos em cada lado N menos 3 diagonais. Então, dependendo do número de lados do polígono, nós teremos esse número de lados vezes o N menos 3 diagonais. Só que cada diagonal, quando nós formos contar, para cada vértice, ela é contada duplamente. Por exemplo, aqui, a diagonal A1, então eu tenho aqui A1, vértice A1, que liga com A3, A4, A5, A6 e A7. Quando eu estiver contando esse vértice 3 aqui, por exemplo, o que vai acontecer? Eu vou contar novamente essa diagonal aqui. E quando eu for para o quarto vértice, o A4, eu vou contar novamente essa diagonal. Ou seja, estou contando duplamente. Então, para a dedução da fórmula, nós temos que a diagonal, então, é o número de lados que multiplica N menos 3 e dividido por 2. Por quê? Para não haver dupla contagem. Quando eu conto o A1, eu não vou contar o A3 novamente. Então, para evitar essa dupla contagem da mesma diagonal, contar ela 2 vezes, essa fórmula, a dedução da fórmula é aqui, então, dividido por 2. Então, o número de diagonais de um polígono é N, que multiplica N menos 3
sobre 2 dividido por 2, onde n é o número de lados do polígono. Dando sequência, vamos aqui para um exemplo. Qual o número de diagonais de um polígono que possui 40 lados? Qual o número de diagonais de um polígono que possui 40 lados? Então, sabemos que o número de diagonais de um polígono é dado pelo número de lados, que multiplica n menos 3, dividido por 2. Então, número de diagonais é igual... Qual o número de lados? 40. Então, o 40 vai no lugar do n, que multiplica 40 menos 3, tudo isso dividido por 2. Diagonal, então, posso cancelar aqui, 40 dividido por 2 é 20, posso realizar essa divisão. E 40 menos 3 é 37. Então, o número de diagonais desse polígono é 37 vezes 20. 740 diagonais possui esse polígono, então. Prosseguindo, então, o exercício, quantas diagonais partem de cada vértice desse polígono? Então, notem vocês que nós vimos no slide passado que n-3 é a quantidade de diagonais que parte de cada vértice, né? Quando nós fomos deduzir a fórmula ali, foi dito isso. Então, n-3 é a quantidade de vértices de diagonais que parte de cada vértice. Então, eu posso falar assim, que a quantidade de diagonais de cada vértice, vou colocar aqui de cada vértice, é igual a 40 menos 3. Então, o número de quantidade de diagonais que parte de cada vértice desse polígono é 37. Então, aqui na resposta, qual o número de diagonais de cada lado? Resposta aqui, então, seria 740. E aqui a resposta seria 37. A soma dos ângulos internos de um polígono convexo é dada por essa fórmula aqui, ó. Soma dos ângulos internos igual a n menos 2 vezes 180 graus. Por exemplo, temos aqui um quadrado. E eu vou dividi-lo em 2 triângulos iguais. Então, note que a soma dos ângulos internos é igual a n, que é o número de lados, menos 2 vezes 180. Ora, não temos 2 triângulos aqui? A soma dos ângulos internos dele não é 180 graus? Assim como a soma dos ângulos internos desse outro triângulo aqui também não é 180 graus? Logo, a soma dos ângulos desses 2 triângulos tem que ser igual a 360 graus. Então, a soma dos ângulos internos, voltando ali, n menos 2, vamos colocar, por exemplo, aqui o quadrado, 4 menos 2 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos é igual a 2 vezes 180, que é 360 graus. Opa, volta aqui. Soma dos ângulos internos é igual a 2 vezes 180, soma dos ângulos internos, então 360 graus. O mesmo acontece com um polígono aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Então, vamos lá. A soma dos ângulos internos é igual a 7 menos 2 vezes 180. Soma dos ângulos internos, então, desse polígono seria 7 menos 2, 5, e multiplica 180. Soma dos ângulos internos, então,
900 graus desse polígono aqui. Tá? Expliquei de um jeito mais fácil do que esse exemplo, utilizando o quadrado aqui. Então vamos para um exemplo. Quantos lados possui um polígono cuja soma das medidas dos ângulos internos é igual a 1440 graus? Sabemos que a soma dos ângulos internos é igual a n menos 2, que multiplica 180 graus. Então, se a soma é dada aqui, que é 1440, 1440 é igual a n menos 2 vezes 180. Posso transpor o sinal que ele está multiplicando, então ele vai dividir aqui, porque transpôs o sinal, n menos 2. Então, 1440 dividido por 80 é igual a 18. Então, 18 é igual a n menos 2. 18 mais 2 é igual a n. Então, n é igual a 20. Então, quantos lados possui esse polígono? Esse polígono possui 20 lados. E o polígono que possui 20 lados, o nome dele, alguém lembra? É um icoságono. Icoságono. É isso. Agora vamos para a soma dos ângulos externos de um polígono. Se vocês notarem, cada polígono aqui tem um ângulo interno. Ele possui aqui esse ângulo interno, vamos supor que seja esse aqui, no lado A2 aqui, no vértice A2, aliás. Então, se nós somarmos o ângulo interno com o ângulo externo, nós teremos aqui 180 graus. Então, nós podemos falar que o ângulo interno mais o ângulo externo, né, E1 mais I, ângulo externo 1, mais o ângulo interno 1, ele é igual a 180 graus. E assim acontece com os demais vértices do polígono. Então, nós temos aqui ângulo externo mais ângulo externo 1 igual a 180. Ângulo externo 2 mais ângulo externo 1 também é 180. E assim para todos os ângulos desse polígono. Então, nós temos que a soma dos ângulos... se nós somarmos todos os ângulos externos com os ângulos internos, teremos que a soma dos ângulos externos mais a soma de todos os ângulos internos é igual ao número de lados desse polígono vezes 180 graus. Vimos também que, deixa eu só escrever aqui, soma dos ângulos externos mais a soma dos ângulos internos é igual ao número de lados vezes 180. Só que nós vimos que a soma dos ângulos internos a partir de um vértice é o quê? Aliás, soma dos ângulos internos é dada por n menos 2 vezes 180. Então, nós temos aqui, vamos substituir aqui os ângulos internos por n menos 2 vezes 180 é igual a n vezes 180 graus. Nós podemos fazer o que aqui? Cancelar SE mais 180N menos 360, fazendo a multiplicação, é igual a N vezes, 180 graus. Vezes 180 graus. Então, nós temos N vezes 180 aqui, com 180N aqui, que é a mesma coisa que 180 vezes N. Perdão, é mesmo que 180 vezes N, não Ns. Então, nós podemos escrever aqui, continuando, soma dos ângulos externos menos 360 graus é igual a zero. Então, soma dos ângulos externos de um polígono é igual a 360 graus. Então, vamos para um exemplo.
Considere a figura abaixo, ângulos externos x, y, z e w. Então, se eu complementar aqui com o ângulo interno, x, então, é 180 menos esse valor aqui, que eu vou colocar de P, né? Então, vamos lá. O valor de x mais y mais v mais w, ou seja, o valor da soma dos ângulos externos é... Então, fácil, né? Soma dos ângulos externos igual a, 360 graus. Simples assim. Eu queria retomar a soma dos ângulos internos, novamente. Eu só expliquei do quadrado, mas eu vou pegar esse outro exemplo aqui do livro. Conforme vocês podem notar, esse polígono aqui, ele tem 5 triângulos. 1, 2, 3, 4, 5. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, por exemplo, se eu quisesse saber a soma dos ângulos internos desse polígono, eu faria 180 vezes 5, que daria 900 graus. Tá? Então, eu posso dividir um polígono em triângulos e sabendo que cada triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus, como já foi provado em sala de aula. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o hexágono. O hexágono é um polígono e a soma dos ângulos internos dele é maior do que 360 graus, diferente daqueles que eu mostrei em aulas passadas. Vamos supor que eu queira calcular a área desse polígono. Se ele é um polígono regular, essa medida aqui é igual a essa, que é igual a essa. Então, notem que nós temos aqui um triângulo equilátero de 3 lados iguais. Então, nós temos aqui um triângulo, um lado é L, L e L. Vamos dividir esse triângulo em dois aqui com a altura dele, né? Formando um ângulo, então, de 90 graus. Dessa forma, pegando apenas metade desse triângulo, então aqui seria a L, como eu peguei apenas a metade, aqui seria a L sobre 2. E quero determinar a altura, vou colocar H maiúsculo para não confundir com a hipotenusa. E vamos aplicar aqui um teorema de Pitágoras para descobrir a altura de qualquer triângulo equilátero. Então, nós temos que L ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a L sobre 2 ao quadrado, mais a altura ao quadrado. L quadrado é igual a L quadrado sobre 4, mais H ao quadrado. Então, nós temos que L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 é igual a H ao quadrado. Então, retirando o MMC aqui, 4, nós temos aqui 4L ao quadrado menos L ao quadrado é igual a altura ao quadrado. 3L ao quadrado sobre 4 é igual a altura ao quadrado. Então, nós podemos falar que a altura é igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Podemos dizer que a altura ao quadrado... a altura não é ao quadrado não, porque eu já extraí, já estão dentro do radical aqui. Então, podemos, como é uma multiplicação, o L ao quadrado pode sair da raiz. Então, fica L, raiz de 3, raiz quadrada de 4 é 2. Sabemos, então, que a altura do triângulo equilátero é dada por H ao quadrado, né? Então, vamos lá. Copiei a figura aqui para ter mais espaço, tá? Perdão. H é igual a L, raiz de 3 sobre 2. E sabemos que a área de um triângulo qualquer desse hexágono, como ele é um triângulo equilátero,
A área do triângulo é dada por base vezes altura dividido por 2. Substituindo a altura aqui, nós temos que a área do triângulo é igual. A base é o lado, né? Então vamos já colocar como base sendo lado. Lado vezes L raiz de 3 sobre 2, dividido por 2, que é a base vezes a altura dividido por 2. Dessa forma, nós temos que a área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3, sobre 2, dividido por 2. Como é que faz essa conta? A área do triângulo é igual. Aqui, como não tem ninguém no denominador, é a mesma coisa que 1, né? Divisão de frações. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, que multiplica meio. Né? Inverto a operação, inverto a segunda fração. Então, é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa é a área do triângulo equilátero de forma genérica. Como nós temos 6 triângulos equiláteros aqui na área do hexágono, podemos falar que a área do hexágono é igual a 6 vezes L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, vamos fazer um exemplozinho aqui, bem pequenininho. Vamos supor que esse lado, cada lado desse triângulo equilátero, tem a medida de 4 centímetros. 4 centímetros. Então, vamos determinar a área desse hexágono. Então, a área do hexágono é dada por 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área do hexágono é igual a 6 vezes, vamos colocar aqui, 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área do hexágono será, podemos dividir aqui, né? Os dois são divisíveis por 2, então aqui seria 3 e aqui seria 2. 3 vezes 16, raiz de 3, sobre 2. Olha só, dá para dividir aqui novamente. A área do hexágono, então, é 3 vezes 8, raiz de 3. A área do hexágono é igual a 3 vezes 8, 24, raiz de 3 centímetros quadrados. É importante frisar também que essa altura do triângulo, ou aqui no hexágono, esse segmento aqui, ó, que vai do centro e divide o lado em duas partes iguais formando um ângulo de 90 graus, ele é denominado apótema. Apótema do hexágono.